O Barão Zemo conquistou corações em Falcão e Soldado Invernal, porém ele ainda tem um futuro promissor pela frente, e ele pode voltar em uma série da Marvel que já está confirmadíssima para o Disney Plus, além de uma outra série ou filme que pode colocar ele como um grande protagonista. Mas que história é essa? Vamos falar sobre todos os detalhes disso aí aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e o Barão Zemo já mostrou que é um personagem muito mais complexo do que aquele que apareceu em Capitão América Guerra Civil. Ele tem um título de nobreza, ele usa aquela máscara, ele age como um mercenário e tem vários outros contatos no submundo. A essa altura do campeonato, acho que não há dúvidas que o Barão Zemo ainda vai ser muito mais explorado dentro do UCM. Porém, para a gente ter uma boa ideia de como isso pode acontecer, é interessante a gente voltar aos quadrinhos e ver qual é a história do Barão Zemo por lá. Nos quadrinhos, Helmut Zemo é nada mais, nada menos que o 13º Barão Zemo. Ou seja, ele vem de uma linhagem bem grande aí de nobres da Alemanha. A família dele serviu o Império Alemão e até o pai do Helmut Zemo usava uma máscara roxa para ocultar um rosto deformado por um acidente que ele tinha. Bom, quando o pai faleceu, o Helmut Zemo assumiu o título e também teve que começar a usar uma máscara depois de um acidente em que ele foi desfigurado também. Então, pô, tá aí. A justificativa dos quadrinhos do porquê o Barão Zemo usa máscara é porque o rosto dele não é exatamente apresentável. Só que durante a sua trajetória, o Zemo se uniu ao nazismo e à Hydra também. Ele é um supremacista e por usar um soro chamado Composto X, ele consegue ter habilidades um pouco acima de um humano comum, além de envelhecer bem lentamente. Eventualmente, o Zemo reuniu uma equipe de vilões chamada Mestres do Terror. Isso a fazer a vilania. Até que, eventualmente, ele reformou essa super equipe e começou a chamá-la de Thunderbolts. Que, olha só, era uma super equipe de heróis que surgiu numa época em que os Vingadores estavam meio de lado. Então, eles conquistaram o coração do público assim, mas, na verdade, eles faziam várias coisas questionáveis por baixo dos panos. Barão Zemo, naquela época, até adotou uma nova identidade. Até porque senão todo mundo iria reconhecer ele. Mas agora saindo dos quadrinhos e indo para o universo cinematográfico da Marvel, bom, o Barão Zemo é bem diferente disso tudo aí. E para entender por que essas diferenças podem ser fundamentais para o futuro dele, se inscreve aí e ativa as notificações para me dar uma força gigantesca e ainda continuar informado do mundo de super-heróis aí, hein? Muito obrigado pela sua inscrição e vamos continuar. Bom, no CM, sim, ele também é um nobre, porém, ele é contra a supremacia e em vez de vir da Alemanha, ele vem de Sokovia. Zemo foi apresentado como um antigo coronel do exército socoviano e líder de um esquadrão de elite chamado Echo Scorpion. Uma pergunta que eu acho muito justa da gente fazer é: de onde vem a máscara do Zemo no CM? Isso porque, no episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal, o Zemo simplesmente foi a uma garagem dele, cheio de carros que ele tinha, e pegou o casaco e a máscara dele que estavam largados dentro de um dos veículos. Mas ele não desfigurou o rosto em nenhum momento. Então, por que ele coloca a máscara? No próprio episódio 3, nós vimos ele colocando ela para assassinar uns mercenários de Madripoor que estavam perseguindo ele, o Falcão e o Soldado Invernal. Então, será que dentro do UCM o Zemo usa aquela máscara só pra, assumir uma nova identidade ou personalidade quando ele precisa agir como um assassino? Eu acho que isso é só um exemplo do quanto nós temos que descobrir mais sobre esse personagem ainda. Por isso é inevitável que ele continue aparecendo no futuro. E tem algumas coisas que já aconteceram em Falcão e Soldado Invernal que podem indicar que esse futuro, apesar de tudo, pode ter grandes semelhanças com a versão do personagem dos quadrinhos. Mas vamos começar do começo. No episódio 4, o Barão Zemo fugiu sendo perseguido pelas Dora Milaje. Ou seja, Zemo é um fugitivo de Wakanda. E já deu para perceber que Wakanda coloca as melhores guerreiras do reino para perseguir aqueles que eles acham perigosos. Porém, durante os episódios, o Zemo também trabalhou juntinho com o Falcão e o Soldado Invernal.
demonstrando até que ele aceita trabalhar com super seres caso a causa dele valha a pena. Porque vale lembrar, o Zemo não gosta desse lance de super-heróis aí. Mas ao mesmo tempo, quando o propósito foi destruir a outra versão do soro de super soldado, ele topou de boa agir do lado do soldado invernal e não tentou fugir durante a missão em momento nenhum. Ele só fugiu a hora que a missão dele estava concluída. E como eu disse, no UCM ele foi líder da Echo Scorpion, um time de elite. E essa habilidade de liderança que o personagem tem pode levar ele a formar uma outra equipe no futuro. E faria todo sentido que essa equipe que ele formasse fosse uma referência aos Mestres do Terror ou aos Thunderbolts também, mas vamos voltar a isso ainda. Porque, considerando tudo isso que Falcão e Soldado Invernal já mostrou pra gente, existe uma série já confirmada que pode trazer ele de volta. E essa é a série de Wakanda. Já foi confirmadíssimo pela Marvel Studios que, junto com Pantera Negra 2, o diretor Ryan Coogler também vai produzir uma série exclusiva para o Disney Plus focada em Wakanda e não necessariamente no Pantera Negra. Se por acaso as Dora Milaje ainda estiverem perseguindo o Zemo, faria sentido que ele aparecesse na série de Wakanda como um vilão, ou pelo menos um alvo a ser perseguido pelos guerreiros de Wakanda. Nessa série, finalmente o Barão Zemo poderia ganhar ainda mais espaço sendo o antagonista da história, só que em uma outra oportunidade ele também poderia ser um protagonista. Como assim? Bom, eu já falei que por ter sido líder da Echo Scorpion, ele pode tentar montar uma super equipe. Porém, é difícil agora imaginar esse Barão Zemo como um total vilão. Por isso eu acho difícil, mas não impossível, ele montar uma equipe inspirada nos Mestres do Terror dos quadrinhos. Em Falcão e Soldado Invernal ele apareceu muito mais como um anti-herói. E é aí que entra os Thunderbolts. Há muito tempo se especula que a Marvel Studios está trabalhando num projeto dos Thunderbolts, seja como um filme ou como uma série no Disney Plus. E vendo esse novo lado do Zemo sendo desenvolvido, faria todo sentido colocar ele como protagonista de uma série ou de um filme dessa super equipe aí. Ele poderia, inclusive, montar esse time de elite e fingir ser um super-herói agora, ser uma pessoa reformada e que o governo precisa, quando na verdade ele estaria agindo para os próprios interesses exatamente como ele fez em Falcão e Soldado Invernal. Uma história assim faria sentido com o histórico do personagem nos quadrinhos e com o histórico dele no UCM também. É o encaixe perfeito. A não ser que a Marvel decida seguir o caminho governamental, que é o quê? Montar uma equipe dos Thunderbolts comandada pelo governo. Algo que de fato aconteceu durante um tempo nos quadrinhos, onde o Hulk Vermelho comandava a equipe. E por um lado também seria bem legal de ver Hulk Vermelho, Justiceiro, Deadpool e Barão Zemo juntos em uma versão dos Thunderbolts dentro do universo cinematográfico. Agora a única dúvida que não resta é que o Zemo pode ter muita coisa a nos mostrar ainda dentro do universo Marvel. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir e muito obrigado pela sua companhia estrondosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ah, Zemo! Rapaz, o Zemo é assim, vai botar pra quebrar aí, ó. Zemo é pimpão, é fanfarrão. Não, fanfarrão não.